O nosso entrevistado é Leonardo Avitre, da Universidade Federal de Minas Gerais, um dos grandes analistas políticos, cientistas políticos da atualidade. Avitre, como é que você está vendo dois pontos? Primeiro, a questão interna aqui, Bolsonaro, mas depois a questão geopolítica, Estados Unidos e China. Tá. Não, a questão interna é o governo Bolsonaro teve um primeiro ano ruim, mas um segundo ano muito pior do que o primeiro, né? O ano dele já vinha muito mal, né? Com a crise das polícias militares, especialmente a reação dele à crise no Ceará, o fato de que as reformas do Paulo Guedes não haviam dado resultado em que diz respeito ao crescimento econômico, né? Então, já era um ano complicado, né? O Bolsonaro, o vírus, ele pega, vamos dizer, no coração, ele é uma flechada no coração do bolsonarismo. Por quê? Porque o bolsonarismo é uma concepção anti-ciência, senso comum, de propor soluções a partir daquilo que o presidente ou alguns seus apoiadores leem nas redes sociais, que não acredita na ideia do governo como organizador de políticas públicas, né? Então, o vírus pegou tudo, né? Pegou todas as concepções importantes ao bolsonarismo, né? E ele ainda deu o azar de não ter o Weintraub dele na saúde, né? Aquele cara, né? O Brasil deu sorte, mas o Bolsonaro deu azar, né? Então, por quê? Porque, na verdade, ele não tem um cara para... Ele, de repente, arruma uma pessoa que faz o que a política sanitária comum faz, né? Ele elabora um plano, vê qual que é a situação em cada um dos estados, cada um das capitais, onde o vírus está evoluindo, e tenta fazer um plano de políticas públicas baseado, inclusive, numa das principais instituições criadas pela Constituição de 1988, né? O SUS, né? Ou seja, tudo que o bolsonarismo não gosta, né? Leonardo, no seu último livro você fala nas ondas, essas ondas que levam e trazem, aí, principalmente com essa rapidez das redes sociais. Você acha que o fenômeno do Bolsonaro já entrou definitivamente assim na inflexão final? A inflexão final eu acho que ainda não. Eu acho o seguinte, é muito difícil saber o que vai acontecer no país ou no mundo nas próximas semanas, né? A gente vive uma experiência completamente inédita, né? E que produz um nível de certeza que a gente não via, talvez, desde da crise de 2008 ou desde da Segunda Guerra Mundial. Ainda assim, o que a gente pode dizer, né? O bolsonarismo perde núcleos de apoio, né? E esses núcleos de apoio são importantes, né? Ele perde o núcleo de apoio nas redes sociais, né? Então, algumas dessas pessoas que, para o bolsonarismo, são importantes, Carlos Vereza, o velho da Havan, né? Pessoas assim, ele vai perdendo esses apoios, né? Ele vai perdendo apoios entre políticos conservadores, né? Mas, principalmente, Bolsonaro se desmoraliza em setores muito importantes da opinião pública pelo nível de responsabilidade dele, né? Sim, não seria um exagero dizer que talvez a pessoa que mais transmitiu o coronavírus no Distrito Federal foi o presidente. Que coisa, é isso? Que coisa, né? Então, assim, ele vai se desmoralizando em todos esses campos, né? E essa desmoralização chega aos militares. É interessante que a chegada do Braga Neto à Casa Civil antecede a crise, né? Braga Neto chega quase já com uma resposta dos militares à maneira como o Bolsonaro vem tratando o problema da segurança pública, o fato de que ele precisa de alguém muito mais forte no campo militar em relação a ele, papel que o general Heleno não é capaz de fazer, mesmo porque o Heleno acaba tendo enormes identidades ideológicas com esse núcleo olavista do bolsonarismo. E tem uma coisa que ninguém diz, mas que é importante, né? Braga Neto é uma pessoa que sabe muito bem o que aconteceu no Rio de Janeiro durante o ano de 2018, né? Sim, a polícia que investigou a morte de Marielle estava sob o comando dele, né? Exatamente. Então ele sabe disso, ele tem capacidade de pressão sobre o Bolsonaro, especialmente se a gente supor o que é lícito supor, que existe envolvimento da família ou dos filhos
nesse episódio. Digamos, esse novo jogo político que está se montando, afagos pequenos aí entre Dória e Lula, um centro-direita mais liberal politicamente que surge, como é que você, ainda é muito cedo para tentar definir caminhos ou dá para identificar tendências? Eu acho que dá, né? Assim, o bolsonarismo é resultado do fato de que ao longo dos anos de 2016, 17 e 18, o PT foi expulso, vamos dizer, do centro político, né? Que é um partido que, na verdade, se localizava ali, à esquerda no centro político, mas no centro, né? E a extrema-direita no Brasil foi reabilitada e, frequentemente, os seus ataques à democracia neutralizados, né? Então, o bolsonarismo é resultado disso, né? E as consequências a gente está vendo, né? Um presidente irresponsável, o mercado financeiro tirando dinheiro do país, o país saindo da lista dos países confiáveis para investimento estrangeiro, não se barrou a crise econômica, não, a recuperação já estava longe antes dessa crise, está ainda mais longe, né? Então, a ideia de uma reconstituição do centro político é muito importante, né? Algumas pessoas vinham atuando nesse campo, especialmente Rodrigo Maia, já talvez desde a posse, mas outras pessoas não. O Davi Alcolumbre, com o próprio senador Anastasia, apostavam ainda numa composição com o governo, e especialmente o grande empresariado apostava nisso, e o Dória era, vamos dizer, uma linha auxiliar do governo Bolsonaro, né? Então, o Dória se afasta do Bolsonaro. Essa é a grande novidade da crise, né? O Dória se afasta do Bolsonaro e ele tem o potencial de restabelecer um campo de centro, ainda que ele constituiu a vida política dele questionando o centro dentro do próprio PSDB. Mas o PSDB é um partido de vocação centrista. E o Dória tem a capacidade de recuperar esses afagos, eu vejo nessa direção. Ainda existem problemas. Fernando Henrique Lula, papel de Michel Temer e do PMDB, ainda que o PMDB parece partido que sumiu do espectro político, né? Eu não vi um político do PMDB se pronunciando nessa crise, né? Mas existem esses problemas, mas eles parecem menores quando você vê o que está acontecendo no campo do bolsonarismo e os riscos que ele coloca para o país, né? Então, daí o caminho o que é? É um novo desenho político partidário ou a implosão final dos partidos e uma autocracia emergindo? Olha, isso é difícil, né? Assim, sábado começou um certo movimento dizendo que teria havido uma certa intervenção militar branca no campo do bolsonarismo. Interessante que isso começou na Argentina, a partir de um jornalista muito conhecido, mas muito polêmico na Argentina, que é Horácio Verbitsky, né? Falou que o Papa tinha colaborado com a ditadura militar na Argentina, né? Depois acabou desmentindo pelo Esquivel. Ele é um jornalista muito polêmico, mas ele deu uma fonte muito segura, né? O alto comando das Forças Armadas Argentinas conversando com o alto comando das Forças Armadas no Brasil, né? Então, o Bolsonaro, a princípio, ele tentou desmentir isso ontem de manhã, né? Falou, vou demitir o Mandetta, não existe intervenção nenhuma. Não porque ele ficou sabendo, né, dessa interpretação argentina, mas o fato ele não conseguiu, né? Ele foi contido. Agora, ele não foi contido apenas militarmente, né? Sim. Algumas pessoas disseram isso, mas o Alcolumbre se pronunciou muito claramente, Rodrigo Maia se pronunciou muito claramente. Havia, de fato, a possibilidade do Mandetta sair do Ministério da Saúde e virar secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Ali se daria ainda mais uma tensão federativa, né? Então, com tudo isso, o Bolsonaro voltou atrás, né? Então, eu não sei se é uma via autocrática, né? Eu acho que as duas vias estão abertas e provavelmente vão competir
pela centralidade na conjuntura nas próximas semanas. Existe, de fato, esse movimento do Braga Neto, existe, ao que parece, o isolamento do general Heleno, que é o bolsonarista, olavista, fundamentalista do campo militar, se a gente pensar os ministros da Casa, né, no Palácio do Planalto, e existe também uma reorganização política ampla, um pouco tardia, né, deveria ter acontecido, talvez, no começo de 2018, né, ou pelo menos no começo de 2019. Ela é tardia, mas, né, pode ser que esse ainda seja o caminho. Vale a pena também mencionar o próprio Toffoli e uma certa literatura que surgiu na imprensa e nas redes sociais nas últimas 48 horas, falando de responsabilização do presidente por atentado contra a saúde pública, né? Também pode ser uma via aí pela qual o Bolsonaro acabe afastado, né? Leonardo, obrigado aí por sua entrevista, hein? Muito obrigado, foi sempre um prazer falar com você, Nassif.